Fazia anos que eu não pensava naquela estação. E mesmo hoje, com mais cicatrizes do que certezas, eu não sei se realmente estive lá ou se aquilo foi um fragmento de alguma coisa muito mais profunda, mais antiga que qualquer lembrança comum. A estação de trem se chamava Estação Leopoldina Velha. Ficava no fim de uma linha desativada, esquecida no lado mais morto da cidade, onde as ruas são esburacadas, os postes não acendem mais, e o vento carrega poeira de décadas. Eu a descobri por acaso, durante uma das minhas caminhadas noturnas para lidar com a insônia. Já fazia 3 dias que eu não dormia direito. Um daqueles ciclos ruins que me tomam de tempos em tempos, quando o mundo parece girar mais devagar, e a realidade ganha uma espessura estranha, como se estivesse sendo vista debaixo d'água. A entrada da estação era discreta, quase como se o tempo tivesse tentado enterrá-la. O letreiro de ferro enferrujado ainda resistia no alto de 2 pilares rachados. Estação Leopoldina Velha. Nunca ouvi falar dela nos mapas, nem nos arquivos da prefeitura. E eu costumava ser obcecado por esses registros urbanos antigos. Curiosidade me levou a entrar. O portão de ferro estava entreaberto, gemendo sob o menor empurrão. O saguão principal era um grande salão de teto alto, repleto de bancos partidos, entulho e colunas de pedra carcomidas. O chão era de ladrilhos brancos e verdes, agora cobertos de fuligem e folhas mortas. O silêncio ali dentro tinha um peso, incômodo. Era como entrar num pulmão que não respira mais. Mas o que mais me perturbou não foi o abandono, nem o cheiro de umidade e ferrugem. Foi a sensação clara, instintiva, de que eu estava sendo observado, não de longe, mas de perto, como se a estação soubesse que alguém havia cruzado de novo seus limites. Caminhei devagar até a plataforma. Os trilhos ainda estavam lá, engolidos por mato e ferrugem se estendendo até o breu da noite. E foi ali que o vi pela primeira vez. Sentado na ponta do último banco de pedra, havia um homem. Muito magro. De terno preto antigo, desses de luto, da década de 30. O chapéu baixo escondia os olhos. Mas mesmo na penumbra havia algo profundamente errado nele. Ele não se moveu, não falou, apenas segurava algo nas mãos. Um pequeno quadro de madeira escura com letras entalhadas. Me aproximei mais por impulso do que por decisão. A placa dizia, vendo o meu nome. E abaixo, com letras menores, pergunte. E ouça com atenção. Não consegui evitar. Meus lábios se moveram antes que eu percebesse. O que isso significa? O homem então levantou a cabeça. E naquele momento, juro por tudo que é mais certo neste mundo, os trilhos pareceram vibrar sob meus pés, mesmo sem nenhum trem há décadas. Ele falou com uma voz baixa e gasta, mas nítida como se sussurrasse, direto dentro da minha cabeça. Significa que nomes são âncoras, e eu não desejo mais estar preso aqui. Engoli seco. Você quer dizer? O seu nome? Ele assentiu lentamente. Então estendeu a mão como se me oferecesse algo invisível. Quer o meu? Houve um segundo de silêncio absoluto. Nenhum grilo, nenhum vento, nem mesmo o som distante da cidade. E se eu aceitar? Perguntei. Ele sorriu. Um sorriso pálido, cansado, mas satisfeito. Então você carrega o que fui. E eu sigo leve para onde nomes não têm peso. Naquele instante, algo dentro de mim implorou para recuar. Mas outra parte, mais funda, talvez podre, queria saber o que aconteceria se eu aceitasse. E como um idiota, eu disse sim. Ele então se levantou. Era mais alto do que parecia, magro como um espantalho ressecado pelo tempo. Tocou minha testa com 2 dedos ossudos e disse uma única palavra. Eu não a entendi. Mas ela queimou na minha mente como ferro em brasa. Na hora minhas pernas falharam e caí de joelhos. Uma dor excruciante atravessou minha cabeça como se 1000 vozes antigas se empilhassem dentro de mim. Gritei. Ou acho que gritei. Quando voltei a mim, o banco estava vazio. Nenhum sinal do homem, nem da placa, nem pegadas. Mas eu sabia. Alguma coisa estava errada. Porque eu não me lembrava mais do meu nome. Voltei para casa cambaleando como quem sai de um acidente e ainda não entendeu o que sobreviveu.
Minha cabeça latejava. Mas não era uma dor comum. Era como se algo estivesse tentando se ajeitar dentro de mim, como um móvel pesado sendo arrastado por um corredor estreito. O pior veio quando tentei me olhar no espelho. Havia algo errado com meu reflexo. Nada tão escancarado a ponto de ser evidente. Mas a expressão, o olhar, o contorno dos olhos, não pareciam mais meus. Era como se eu estivesse olhando para alguém que me imitava muito bem, mas sem entender o que significava ser eu. E foi ali que percebi. Eu realmente não sabia mais quem eu era. Não estou falando de esquecer meu nome como quem esquece um número de telefone antigo. Estou falando de sentir um vazio absoluto onde deveria haver uma identidade. Não conseguia lembrar o nome que usava para assinar documentos. Nenhum dos sons que tentava formar parecia familiar. Era como se todas as lembranças do meu nome tivessem sido arrancadas com pinças finas e meticulosas, deixando só buracos atrás. Peguei minha carteira, nenhum documento, nenhum registro, nem CPF, nem RG, nem carteira de trabalho. Todos os espaços onde deveria constar meu nome estavam em branco, literalmente, como se tivessem sido impressos assim. Minha certidão de nascimento, que ficava dobrada, no fundo de uma gaveta, agora mostrava apenas as datas e o local. Mas o nome do bebê havia sido apagado, rasurado por uma borracha divina. Pior. Tentei ligar para minha irmã. Ela atendeu, mas hesitou. Quem tá falando? Sou eu. Respondi hesitante. Seu irmão. Silêncio. Desculpa, moço, acho que você tá enganado. Espera, você não reconhece a minha voz? Que voz? A linha caiu. Foi quando comecei a perceber que não era só uma questão de não lembrar. Era como se meu nome tivesse deixado de existir em qualquer forma. As pessoas não me reconheciam mais. Os documentos que antes estavam ali simplesmente haviam sido reescritos por alguma força desconhecida. Até mesmo as fotos antigas, as que eu lembrava de ver com meu nome escrito atrás, agora estavam em branco ou rabiscadas. Nessa noite, dormi mal, ouvindo barulhos dentro de casa, passos, sussurros, e vez ou outra, uma voz que dizia uma palavra incompreensível, sempre a mesma, repetida, murmurada com lentidão, com fome. No dia seguinte, voltei à estação. Era o único lugar onde aquilo podia ter começado, ou terminado. Mas quando cheguei lá, a entrada estava selada com tapumes novos, placas de interdição e uma cerca improvisada de arame farpado, como se alguém, ou algo, quisesse manter as pessoas longe. Esperei o dia escurecer. Pulei a cerca. Entrei outra vez. A estação estava ainda mais silenciosa, mais densa, e foi só quando me aproximei da plataforma que percebi. O banco onde o homem estivera agora tinha outra figura. Outro sujeito. Diferente. Mais jovem. Com um olhar esvaziado. E com uma placa igual em mãos. Vendo meu nome. Me aproximei. Você viu o outro? O de antes? Aquele que estava aqui? Ele me olhou como se não entendesse. Não há antes. Só o agora. Eu aceitei o nome dele. Ele. Então sorriu. Um sorriso curto. Triste. Então agora você está preso ao que ele era. E eu fico no seu lugar. Como assim? Todo nome vendido deixa um lugar vazio. E esse lugar atrai outro. Você quer dizer que agora Ele apenas assentiu. Já começaram a ouvir sua voz nas estações mortas? Como assim? Ele encostou 2 dedos na minha testa, exatamente como o anterior fizera, e disse: Eles já estão vindo. Porque agora você tem nome demais dentro de si. Nesse momento algo se mexeu atrás de mim. Um som vindo dos trilhos. Um arrastar. Um respirar antigo, como se algo rastejasse entre as sombras tentando encontrar um novo hospedeiro. Corri. Saí da estação sem olhar para trás. Pulei a cerca, voltei para casa. Mas nada ficou igual. Porque agora, todas as noites, eu sonho com a estação. Com aquela placa. E com os nomes, todos os nomes, ecoando dentro de mim como uma multidão presa em carne só.
E cada vez que acordo, sinto que há alguém a menos no mundo, e alguém a mais aqui, dentro. As noites passaram a ser intervalos entre uma presença e outra. Não era mais só insônia ou pesadelos. Era como se durante o sono eu saísse, não fisicamente, mas com partes do que sobrou de mim, para visitar lugares onde nomes sussurravam, pelas paredes onde ninguém tinha rosto, apenas vozes. E ao acordar, percebia que meu corpo não estava exatamente onde adormecera. Meus sapatos traziam poeira, às vezes lama. Uma vez encontrei bilhetes no bolso da calça com frases que eu não lembrava de escrever. Não o chame pelo nome. Não sente na última cadeira da plataforma. Se ele oferecer sua identidade, jamais aceite. Mas era tarde. Eu já tinha aceitado. E agora? Eu era parte daquele mecanismo silencioso. Eu comecei a perceber isso quando uma criança me olhou na rua e disse: "Mãe, ele tá cheio de gente dentro dele." A mulher puxou a menina e cruzou a calçada com pressa, sem olhar para trás. Foi a terceira vez em uma semana que uma criança me dizia algo assim. Elas enxergavam. Elas sabiam. Pior. Comecei a sentir que meu rosto estava mudando. Não de forma drástica, mas nuances, expressões que nunca foram minhas. Um jeito estranho de piscar, de morder o lábio, de sorrir com um lado só. Como se outros estivessem se manifestando por mim, usando meu corpo como um palanque sem plateia. Voltei mais uma vez à estação. Ela estava novamente aberta, como se o tempo ali dentro obedecesse a outras vontades. Sentei na mesma plataforma. Olhei ao redor. Estava vazio, mas sabia que logo alguém viria. Sempre vinha. Porque o ciclo precisava se cumprir. Demorou pouco. Um homem desceu as escadas metálicas, enferrujadas. Ele não me viu de imediato. Vinha arrastando uma mochila com os olhos fundos e o rosto cansado de quem carregava anos demais em uma noite só. Quando nossos olhares se cruzaram, ele hesitou. Eu levantei. Na minha mão, a placa. Vendo. Meu nome. Ele parou a alguns passos. "O que é isso?" perguntou, tentando sorrir com desconfiança. "Uma chance. Só isso", respondi. "Você pode aceitar ou seguir. Ninguém te obriga." "Mas o que acontece se eu aceitar?" "Você deixa de ser você, mas ganha um nome que ninguém mais tem." "E você? Vai embora?" Suspirei. "Eu não sei o que acontece comigo. Mas preciso que alguém aceite. Preciso sair daqui. Entende?" Ele olhou para a placa. Depois para mim. Seus olhos tinham a mesma hesitação que eu carregava semanas antes. E então, finalmente, ele estendeu a mão. "Qual é o nome?" Sorri. Pela primeira vez em dias, talvez semanas, sorri com sinceridade. "Agora, é seu." Quando ele tocou na placa, senti como se um alçapão se abrisse dentro do meu peito. Um vento gelado me atravessou de dentro para fora. A estação piscou, tão de luz, mas de realidade. O chão tremeu. Os trilhos pareceram se dobrar sobre si mesmos, e então tudo sumiu. Acordei na calçada da rua onde nasci. Não lembrava como tinha ido parar ali, mas me sentia vazio. Não de forma ruim. Pela primeira vez em muito tempo, vazio como alguém que foi limpo. Alguém que finalmente foi deixado em paz. Fui até um café. Pedi um café simples. Sentei na janela. "Qual o nome para colocar no copo?" perguntou a atendente. Por reflexo, fui responder. Mas não sabia mais o que dizer. Sorri. "Deixa em branco." Ela deu de ombros e escreveu um traço no copo de papel. E foi isso. Ninguém mais me reconheceu, mas também ninguém mais me perseguiu. Ninguém mais cochichou pelas paredes da minha casa. As vozes silenciaram. E, estranhamente, encontrei uma paz sem nome. Uma existência anônima, mas livre. Às vezes sonho, com a estação. Vejo outros sentando onde eu sentei, estendendo a mesma placa para estranhos. Sei que o ciclo continua, sempre continuará. Mas agora, sou só um traço. Um espaço em branco entre identidades perdidas. E posso viver com isso, porque não carrego mais ninguém dentro de mim.
Apenas o silêncio. Meu nome é Helena, e a pacata cidade de Ponta Grossa, com seus campos vastos que se estendem até o horizonte e o céu estrelado que parece tocar a terra, sempre me pareceu um refúgio de tranquilidade e mistério. Cresci ouvindo lendas sobre os Campos Gerais, sobre almas perdidas que vagam pela imensidão, sobre tesouros escondidos em ruínas antigas e sobre a presença de espíritos ancestrais que protegem a terra. Mas nunca imaginei que me tornaria parte de uma história tão sombria, uma história que me levaria a confrontar os horrores do passado e a desvendar segredos que deveriam ter permanecido enterrados para sempre. Desde que me mudei para a antiga casa de pedra na colônia Whitmarson, um mal ancestral despertou, e o eco de uma caveira amaldiçoada começou a assombrar meus dias e noites, revelando verdades perturbadoras sobre a história da região e a fragilidade da linha entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. A casa, uma construção imponente e austera, erguia-se solitária em meio à paisagem rural. Suas paredes grossas de pedra cobertas por musgo e era conferiam-lhe um ar de abandono e mistério. As janelas estreitas, com suas molduras de madeira escura e vidros embaçados, mais pareciam fendas que observavam o mundo exterior. O telhado, inclinado, com suas telhas desgastadas pelo tempo, rangia com o vento emitindo sons que ecoavam como lamentos. A propriedade estava isolada, cercada por uma densa mata de araucárias e campos que se estendiam até onde a vista alcançava, criando uma sensação de isolamento e vulnerabilidade. Um portão de ferro enferrujado marcava a entrada da propriedade, rangendo ao se abrir e fechar, como se estivesse vivo. O interior da casa era igualmente sombrio e opressor. Corredores longos e estreitos, iluminados por lampiões a óleo que lançavam sombras dançantes nas paredes de pedra, conectavam os cômodos em um labirinto labiríntico. Os móveis antigos, cobertos por lençóis brancos, pareciam fantasmas de um passado distante. O ar era frio e úmido, com um cheiro de mofo, poeira e madeira envelhecida que impregnava cada canto da casa. Uma escadaria de madeira maciça, com degraus gastos e rangentes, ligava os andares emitindo estalos a cada passo. Os moradores locais evitavam a propriedade, desviando o olhar ao passar pelo portão de ferro e acelerando o passo. Sussurravam histórias de um antigo cemitério indígena que existia ali antes da chegada dos colonos alemães. Um local sagrado, profanado pela ganância e ignorância dos homens brancos. Diziam que o terreno era amaldiçoado, manchado pelo sangue e sofrimento dos povos originários, e que espíritos inquietos vagavam pela região, buscando vingança e justiça. No início, ignorei os boatos, atribuindo-os à superstição dos habitantes mais velhos e à minha própria solidão naquela casa isolada. Estava mais preocupada em me adaptar à vida no interior, longe da agitação da cidade e do conforto da civilização, e em concluir minha pesquisa sobre as tradições dos primeiros colonizadores da região, uma forma de me conectar com minhas raízes e entender o passado daquela terra. Mas com o passar do tempo, comecei a presenciar fenômenos estranhos que desafiavam qualquer explicação lógica, forçando-me a confrontar a realidade de que nem tudo pode ser explicado pela razão e que existem forças além da nossa compreensão que habitam o mundo ao nosso redor. Eram sussurros guturais que ecoavam pelos corredores da casa, sussurros roucos e arrastados que pareciam vir das profundezas da terra, carregados de dor e rancor, passos leves e arrastados que pareciam seguir os meus, subindo e descendo as escadas de madeira com uma cadência perturbadora, como se alguém invisível estivesse me observando e imitando meus movimentos. Sombras que se moviam pelos cantos dos meus olhos, espreitando na penumbra e desaparecendo antes que eu pudesse focalizá-las, deixando apenas uma sensação de frio e medo. A sensação constante de estar sendo observada, como se olhos invisíveis me seguissem a cada passo, penetrando em meus pensamentos e medos mais profundos, como se algo estivesse tentando me possuir.
A primeira manifestação clara ocorreu em uma noite de tempestade, uma das mais violentas que presenciei em Ponta Grossa. Os raios cortavam o céu sobre os campos alagados, iluminando brevemente a paisagem desolada e revelando formas distorcidas nas árvores e nos arbustos, e o vento uivava como um animal selvagem ao redor da casa, sacudindo as janelas com violência, fazendo as paredes de pedra tremerem e emitindo sons que ecoavam como lamentos de almas perdidas. A eletricidade falhou, mergulhando a casa em uma escuridão ainda mais profunda, iluminada apenas pelos relâmpagos e pela fraca luz da minha lanterna a óleo. Estava no meu escritório, um pequeno cômodo no andar de cima com paredes de pedra e uma única janela que dava para a floresta, examinando mapas antigos da região e relatos de viajantes do século XIX, buscando pistas sobre a história da casa e da região, quando ouvi um som que me fez gelar o sangue. Um grito agudo e lancinante vindo do porão da casa. Não era um grito humano, mas algo mais primal e desesperador. Um som que parecia ecoar de dentro de um crânio vazio, carregado de dor, sofrimento e uma sede insaciável de vingança. Corri para o porão, descendo as escadas íngremes e escorregadias, com a lanterna a óleo como única fonte de luz na escuridão úmida e fria. O porão era um labirinto de corredores estreitos e celas de pedra, com paredes cobertas de limo e musgo, e um cheiro de mofo, terra molhada e algo mais, algo metálico e pútrido, como sangue coagulado, que me embrulhava o estômago e me fazia ter ânsia de vômito. A cada passo o grito se tornava mais alto e lancinante, guiando-me para o coração daquele lugar amaldiçoado. Gotas de água pingavam do teto, ecoando no silêncio e criando uma atmosfera ainda mais tensa e claustrofóbica. No centro do porão, encontrei uma câmara circular com um altar de pedra no meio, manchado com uma substância escura e pegajosa, que brilhava à luz da lanterna. E sobre o altar estava ela, uma caveira humana, brilhando com uma luz verde e pulsante, emitindo o grito agudo que ecoava por toda a casa, vibrando em meus ossos e perturbando minha sanidade. O terror me paralisou, prendendo-me no limiar entre a realidade e o pesadelo. Entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, a caveira parecia viva, emanando uma energia maligna que me fazia tremer da cabeça aos pés, como se estivesse diante de um predador ancestral. Seus olhos vazios, duas órbitas negras e profundas, pareciam me encarar, sondando minha alma e revelando meus medos mais obscuros, como se pudessem ver através de mim. Sua boca aberta, uma fenda escura e irregular, parecia gritar em agonia, clamando por libertação e vingança, como se estivesse presa em um eterno tormento. Senti uma presença ancestral e poderosa naquele lugar, algo que não pertencia ao nosso mundo, uma força que desafiava as leis da natureza e da razão, uma entidade que se alimentava do sofrimento e da dor. As noites seguintes foram um tormento, uma tortura incessante que me impedia de encontrar paz ou descanso. O grito da caveira se tornou mais frequente e intenso, ecoando pelos corredores da casa, subindo pelas paredes e invadindo meus sonhos. Já não eram apenas gritos, mas sussurros e murmúrios inteligíveis, palavras em um idioma antigo e desconhecido, que pareciam amaldiçoar a casa e tudo que nela habitava. Tive pesadelos vívidos com rituais macabros e sacrifícios humanos, com a caveira brilhando em meio a danças frenéticas e cânticos guturais, com figuras sombrias e disformes me perseguindo pelos corredores da casa, sussurrando meu nome com vozes guturais e ameaçadoras, tentando me arrastar para as trevas. Acordava no meio da noite, ofegante e aterrorizada, com o corpo coberto de suor frio e o coração batendo forte no peito, com a nítida sensação de que a caveira estava me chamando, atraindo-me para o porão, para as trevas que ali residiam, para o encontro com o desconhecido. A presença da caveira começou a afetar meu estado físico e mental, consumindo minha energia e sanidade. Perdi o apetite, emagreci drasticamente e me tornei pálida e fraca, com olheiras profundas e um olhar distante. A insônia me deixava exausta e irritada, incapaz de me concentrar ou realizar tarefas simples.
A linha entre a realidade e a alucinação se tornou cada vez mais tênue, e comecei a questionar minha própria percepção do mundo. Tive lapsos de memória, esquecendo momentos importantes do meu dia, e comecei a ter visões estranhas, fragmentos, de memórias que não eram minhas, imagens de um passado distante e sangrento que me assombravam a cada momento, como se a caveira estivesse tentando me mostrar seus segredos. Decidida a encontrar uma explicação para o que estava acontecendo e a me livrar da maldição que pairava sobre a casa e sobre mim, comecei a pesquisar a história da colônia Witmarsum e as lendas dos povos indígenas que habitavam a região antes da chegada dos colonos. Mergulhei em livros antigos, mapas empoeirados e relatos de viajantes do século XIX, buscando pistas que pudessem desvendar o mistério da caveira e a origem do mal que assombrava aquele lugar. Visitei os moradores mais antigos da colônia, aqueles que guardavam as tradições e os segredos da região, e ouvi suas histórias sobre os espíritos da floresta e os rituais ancestrais. Descobri que o terreno onde a casa foi construída havia sido um local sagrado para os índios Kaingang, um cemitério ancestral onde seus guerreiros mais valentes eram enterrados com seus pertences e honrarias, adornados com pinturas e adornos rituais. Acreditava-se que as almas dos guerreiros permaneciam ali, protegendo seu território, guiando seu povo e mantendo o equilíbrio entre o mundo dos vivos e o mundo dos espíritos. A chegada dos colonos alemães no século XIX marcou o início de um período de conflitos e violência, um choque entre duas culturas e duas visões de mundo. Os Kaingang foram expulsos de suas terras, suas aldeias foram destruídas, suas famílias foram dizimadas e seus cemitérios foram profanados, saqueados e desrespeitados. A casa de pedra foi construída sobre o túmulo de um poderoso guerreiro Kaingang, um líder sábio e corajoso que lutou bravamente contra os invasores, mas que foi brutalmente assassinado e decapitado. Sua caveira, roubada como um troféu de guerra, aprisionou seu espírito, impedindo-o de encontrar o descanso eterno. Encontrei um relato antigo de um missionário jesuíta que havia vivido na região no século XVIII e testemunhado os rituais dos Kaingang. O missionário descrevia um ritual macabro realizado pelos índios para honrar seus mortos e invocar seus espíritos. Acreditava-se que a caveira humana era um elo poderoso com o mundo espiritual, um receptáculo da essência vital do falecido. Ao realizar o ritual, os Kaingang buscavam se conectar com seus antepassados, receber sua sabedoria e proteção, e garantir a continuidade de sua linhagem. O ritual envolvia cânticos, danças, oferendas de alimentos e objetos pessoais do falecido, e a caveira era tratada com reverência e respeito, adornada com pinturas e plumas, e colocada em um lugar de destaque na aldeia. O relato mencionava que, durante a colonização, a caveira de um grande líder Kaingang, conhecido por sua bravura, sabedoria e poder de cura, foi roubada pelos colonizadores como um troféu de guerra, um símbolo de sua vitória sobre os povos originários. Acreditava-se que a caveira havia sido escondida em algum lugar da região, amaldiçoada pela fúria do guerreiro e pela profanação de seu túmulo. O missionário advertia que a caveira era amaldiçoada e que traria desgraça, doença e morte para quem a possuísse, libertando uma força maligna que se alimentava do sofrimento e da vingança, uma sede insaciável de sangue e destruição. O terror aumentou exponencialmente ao perceber que a caveira amaldiçoada estava no porão da minha casa, aprisionada em um limbo entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, clamando por justiça e reparação. Os gritos que eu ouvia não eram apenas um lamento, mas um chamado por vingança, um eco da fúria do guerreiro aprisionado na caveira, clamando por justiça e libertação. As visões que me assombravam eram fragmentos de sua memória, flashes de sua vida e de sua morte, a dor de seu povo e a brutalidade da colonização, a agonia de sua alma aprisionada. Decidi que precisava me livrar da caveira e devolver a paz para a região, reparar o erro cometido pelos colonizadores e honrar a memória do guerreiro Kaingang. Mas não sabia como fazer isso. Tentei destruir a caveira, mas ela parecia indestrutível, resistindo a todas as minhas tentativas de quebrá-la ou queimá-la. Tentei enterrá-la,
escondê-la em algum lugar distante, mas ela sempre reaparecia no altar do porão, como se estivesse presa a um laço invisível e inescapável, uma força sobrenatural que a mantinha ligada àquele lugar. Desesperada e sem saber a quem recorrer, encontrei um antigo artefato indígena escondido em um compartimento secreto na parede do escritório, atrás de um painel de madeira solto. Um colar feito de ossos de animais e penas de aves, com um pingente de pedra verde em forma de espiral, o símbolo da eternidade e da conexão com o mundo espiritual. Intrigada, coloquei o colar e, no mesmo instante, senti uma onda de energia percorrer meu corpo, uma força ancestral e poderosa que me conectou com algo além da minha compreensão. Uma voz sussurrou em minha mente, uma voz rouca e gutural, mas carregada de sabedoria e tristeza. A voz do guerreiro aprisionado na caveira, comunicando-se comigo através do artefato, guiando-me em minha jornada. O guerreiro me contou sua história, a história de seu povo, a beleza de sua cultura, a harmonia com a natureza e a brutalidade da colonização. Revelou o ritual de purificação necessário para libertar seu espírito e acalmar a maldição da caveira. Um ritual que deveria ser realizado no antigo cemitério indígena, no local onde seu corpo havia sido profanado e seu espírito aprisionado, e que envolvia a devolução da caveira ao seu lugar de descanso e a realização de uma cerimônia de honra e respeito. O guerreiro me alertou sobre os perigos da jornada, sobre as criaturas sombrias que protegiam o cemitério, e sobre a força da maldição que tentaria me impedir de cumprir meu destino. Com a ajuda do espírito do guerreiro, localizei o antigo cemitério, escondido em uma área remota da floresta que cercava a colônia, um lugar esquecido pelo tempo e pelos homens. A floresta era densa e escura, com árvores retorcidas que pareciam garras se estendendo para o céu. E o ar era pesado e úmido, impregnado com o cheiro de terra molhada e decomposição. O cemitério era marcado por ruínas de pedra, altares, desmoronados e símbolos ancestrais gravados nas rochas, com uma atmosfera de abandono, tristeza e pesar. A terra parecia carregar o peso da história, o sofrimento dos povos originários e a cicatriz da colonização. Preparei o ritual de purificação, seguindo as instruções do guerreiro e utilizando o colar como condutor de energia. Acendi fogueiras, com ervas sagradas como sálvia e alecrim, para purificar o ar e afastar as energias negativas. Espalhei oferendas de tabaco, mel e frutas, para apaziguar os espíritos da floresta e dos antepassados. Entoei cânticos ancestrais em um idioma esquecido, acompanhada pelo som de um tambor de pele de animal, buscando invocar as forças da natureza e os espíritos dos antepassados, pedindo sua proteção e bênção. Com o coração apertado, carreguei a caveira até o centro do cemitério, o local onde o guerreiro havia sido enterrado e onde seu espírito havia sido aprisionado. A caveira pulsava com uma luz verde cada vez mais intensa, e seus gritos ecoavam pela floresta, atraindo a atenção de criaturas sombrias que se moviam entre as árvores, atraídas pela energia liberada pelo ritual. Lobos uivavam à distância, corujas grasnavam nos galhos das árvores e o chão tremia sob meus pés. Realizei o ritual com determinação, ignorando o medo e a repulsa que sentia, concentrando-me na missão de reparar o erro do passado e libertar o espírito aprisionado. Ergui a caveira sobre o altar de pedra, construído com as ruínas do antigo túmulo do guerreiro, e invoquei seu espírito, pedindo perdão pela profanação do seu descanso eterno e prometendo que seu povo e sua história seriam lembrados e honrados. A caveira emitiu um último grito agudo e lancinante, um som que ecoou pela floresta como um lamento final, e então sua luz verde se apagou, silenciando o eco da maldição. O silêncio retornou à floresta, uma paz profunda e solene, e a sensação de maldade que pairava sobre o cemitério se dissipou, substituída por uma energia de respeito e reverência. O espírito do guerreiro se manifestou diante de mim. Uma figura imponente e serena, com o rosto pintado e adornado com plumas, agradecendo-me por libertá-lo e abençoando-me com sua sabedoria. Enterrei a caveira no túmulo mais antigo do cemitério, cobrindo-a com terra e pedras,
selando o portal entre os mundos e devolvendo o guerreiro ao seu lugar de descanso. Senti seu espírito se acalmar, encontrando finalmente a paz e a libertação que tanto buscava. O colar de ossos e penas perdeu seu brilho e se desfez em minhas mãos. Sua missão cumprida. Ao retornar para a casa, o grito da caveira não ecoava mais pelos corredores. A atmosfera opressora havia desaparecido, substituída por uma paz serena. A casa de pedra não era mais um lugar amaldiçoado, mas um refúgio de tranquilidade e memória. Ainda sinto a presença do passado naquele lugar. A história dos povos, originários e a cicatriz da colonização. Mas não é mais uma presença maligna. É o eco de uma história trágica, de um espírito que finalmente encontrou a paz e a libertação. E eu, Helena, a forasteira que desvendou o mistério da caveira amaldiçoada e enfrentou os horrores do passado, aprendi a respeitar as forças da natureza, a importância de honrar os mortos e a necessidade de confrontar os erros do passado para construir um futuro melhor. E agora, o eco sombrio da caveira se transformou em um sussurro suave de agradecimento, uma melodia de paz e reconciliação que ecoa pela eternidade, lembrando-me da importância de ouvir a voz dos que foram silenciados e de lutar por justiça e igualdade. Alguns brinquedos têm vida própria e podem te observar quando você menos espera. Tudo começou quando encontrei um brinquedo antigo em um brechó esquecido da cidade. Era um lugar empoeirado, cheio de objetos abandonados pelo tempo, onde poucas pessoas ousavam entrar. Eu estava procurando algo curioso para colecionar, algo que pudesse chamar atenção. Mas aquele brinquedo mudou minha vida para sempre. Era uma tarde nublada quando entrei no brechó. Estava explorando as prateleiras repletas de bugigangas antigas, quando vi algo que chamou minha atenção. Uma boneca velha, com cabelos desgrenhados e olhos vítreos que pareciam me seguir por onde eu ia. Seu vestido estava desgastado, e havia algo estranho em seu sorriso. Era largo demais, quase distorcido. Perguntei ao dono do brechó sobre a origem da boneca, mas ele apenas balançou a cabeça, como se estivesse tentando me alertar sem dizer nada. Finalmente murmurou: "Essa boneca, ela já pertenceu a alguém que não está mais aqui." Aquelas palavras me deixaram inquieto, mas também curioso. Decidi comprá-la mesmo assim. Afinal, o que poderia haver de tão perigoso em uma simples boneca? Quando cheguei em casa, coloquei-a em uma prateleira na sala, convencido de que era apenas um objeto decorativo. Mas aquela foi apenas a primeira noite. Naquela noite fui dormir cedo, exausto pela viagem até o brechó. Mas algo me acordou às 3 da manhã. Era um som baixo, quase imperceptível, como passos leves ecoando pelo corredor. Levantei-me, convencido de que havia alguém dentro da casa. Verifiquei todos os cômodos, mas não havia ninguém lá. Voltei para a sala e percebi algo estranho. A boneca não estava mais na prateleira. Ela estava no chão, virada para mim, com os braços estendidos como se estivesse tentando me alcançar. Girei rapidamente, pensando que alguém poderia estar brincando comigo, mas estava sozinho. Coloquei a boneca de volta na prateleira e voltei para a cama, convencido de que aquilo era apenas cansaço ou imaginação. Mas então, algo ainda mais assustador aconteceu. Nos dias seguintes, comecei a notar coisas estranhas. À noite, enquanto eu assistia à TV, via movimentos rápidos pelo canto dos olhos. Quando olhava, via a boneca em posições diferentes, às vezes sentada no sofá, outras vezes parada ao lado da porta, como se estivesse me observando. Uma vez, enquanto jantava, ouvi risos baixos vindo da sala. Corri para verificar e encontrei a boneca no centro da mesa, segurando uma faca de cozinha em sua mão pequena. Gritei e a joguei no chão, convencido de que estava perdendo a sanidade. Decidi pesquisar sobre a boneca. Encontrei relatos online de outras pessoas que também tinham encontrado brinquedos semelhantes. Eles mencionavam algo chamado
A entidade infantil. Uma força maligna que habitava brinquedos antigos e usava-os para atrair vítimas. Segundo os relatos, a entidade era uma alma presa entre dois mundos. Uma criança que havia morrido, tragicamente, e agora vagava através de objetos abandonados. Ela escolhia suas vítimas cuidadosamente, usando seus próprios brinquedos para atrair almas inocentes. Entendi então que eu tinha sido escolhido. Decidi me livrar da boneca. Joguei-a. No lixo, levei-a para um rio e até tentei queimá-la. Mas ela sempre reaparecia em minha casa como se tivesse vontade própria. Suas roupas estavam cada vez mais sujas, e seus olhos pareciam mais vivos, como se estivessem me observando constantemente. Uma noite, decidi enfrentar o que quer que fosse. Peguei uma câmera e comecei a gravar, tentando capturar evidências. Enquanto filmava, ouvi risos altos ecoando pela casa. A boneca apareceu no canto da sala, inclinando-se sobre mim com um sorriso distorcido. "Eles estão vindo!" Ela sussurrou sua voz aguda e penetrante. Antes que pudesse reagir, várias figuras infantis surgiram ao redor dela. Crianças pálidas com olhos negros, vestidas com roupas rasgadas. Elas começaram a caminhar em minha direção, suas mãos estendidas como garras. Corri para o quarto e tranquei a porta, mas os risos continuaram, ecoando pelos corredores como se estivessem dentro da minha mente. Pesquisei mais sobre a entidade e descobri algo terrível. Para selar a maldição, eu precisava realizar um ritual antigo. Ele exigia que eu enterrasse a boneca em um terreno sagrado, acompanhada por um amuleto específico. Mas havia um preço. Se falhasse, a entidade consumiria minha alma. Preparei tudo para o ritual. Fui até um cemitério abandonado nos arredores da cidade e cavei um buraco profundo. Coloquei a boneca dentro e recitei as palavras do ritual. Quando cheguei à última frase, o chão começou a tremer e uma luz intensa preencheu o cemitério. As figuras infantis surgiram novamente, furiosas. Elas tentaram me puxar para o buraco, mas consegui completar o ritual. A boneca desapareceu e o silêncio tomou conta do lugar. Desde aquela noite, sei que a entidade ainda está lá, esperando. Às vezes, vejo sombras infantis nas paredes, observando-me como predadores. Outras vezes ouço risos ecoando pelos corredores, mesmo quando estou sozinho. Pesquisei mais sobre o ritual e descobri algo ainda mais assustador. A entidade não havia sido selada permanentemente. Ela estava apenas adormecida. E agora, ela sabe meu nome. Se você encontrar um brinquedo como esse, não o leve para casa. Não importa o quão curioso você seja, não importa o quão seguro você se sinta. Alguns brinquedos não foram feitos para serem tocados.